Dizem que a vingança é um prato que se come frio, mas a minha estava gelada quando terminei de servi-la, e ver o mundo do meu marido desmoronar foi mais doce do que qualquer vitória que eu poderia ter imaginado. As luzes fluorescentes no corredor do hospital zumbiam como vespas furiosas enquanto eu apertava as fotos do ultrassom contra o peito. Minhas mãos tremiam, não mais de excitação, mas de algo mais sombrio, algo que se enraizou em meu peito no momento em que ouvi a voz de Hudson do outro lado da rua. No momento em que percebi que o pai do meu filho ainda não nascido planejava nos abandonar, Hudson Smith não fazia ideia do tipo de mulher com quem havia se casado. Ele não fazia ideia de que sua doce e confiante esposa havia herdado mais do que apenas os olhos verdes do pai. Eu havia herdado sua inteligência estratégica, sua paciência para o jogo longo e sua absoluta implacabilidade quando traída. Enquanto eu estava ali naquele corredor estéril, ouvindo meu marido fazer planos para se divorciar de mim enquanto eu carregava seu filho, algo se cristalizou dentro de mim. A mulher ingênua que havia entrado naquela consulta de ultrassom havia desaparecido para sempre. Em seu lugar estava alguém que Hudson jamais imaginaria chegar. Não até que fosse tarde demais. Antes de continuarmos, escreva nos comentários qual país você está assistindo a este vídeo. Adoramos saber de onde nossa família global está nos acompanhando. E se esta é a sua primeira vez neste canal, inscreva-se. Seu apoio nos ajuda a trazer ainda mais histórias épicas de vingança. Divirta-se ouvindo. O gel ainda estava frio na minha barriga quando a doutora Carter me entregou as fotos do ultrassom com um sorriso caloroso. Parabéns, Gladys. Você vai ter um menino saudável. Meu coração disparou enquanto eu olhava para a imagem granulada em preto e branco. Depois de 3 anos de tentativas, inúmeros testes de gravidez negativos e 2 abortos espontâneos de partir o coração, Hudson e eu finalmente teríamos nosso bebê milagroso. Um filho? Nosso filho? Ele é perfeito, sussurrei, traçando o contorno de seu corpo minúsculo com o dedo. A técnica apontou para suas mãozinhas, seu coraçãozinho acelerado e até mesmo para o que parecia um queixo teimoso que já me lembrava Hudson. 2 semanas de gestação e tudo parece ótimo, continuou a doutora Carter, anotando no meu prontuário. O bebê está medindo direitinho. Você ainda está com enjoos matinais? Não tanto mais, respondi, ainda hipnotizada pelas fotos. O Hudson tem sido tão paciente comigo. Ele até instalou uma mini geladeira no nosso quarto para que eu pudesse ter biscoitos e refrigerante de gengibre por perto. Eu ri baixinho. Ele vai ser um pai maravilhoso, disse a doutora Carter, sorrindo. Parece que você tem um marido que te apoia muito. Não deixe de marcar sua próxima consulta para daqui a 4 semanas. Queremos continuar monitorando tudo de perto, principalmente considerando o seu histórico. Assenti, apertando as fotos com mais força. Este bebê era tudo o que tínhamos sonhado, rezado e lutado. Hudson foi meu porto seguro em todas as decepções, me segurando quando chorei após cada teste negativo, nunca me fazendo sentir que era minha culpa quando o médico disse que não havia uma razão clara para nossas dificuldades. A descida de elevador até o saguão foi como flutuar nas nuvens. Mal podia esperar para ver a cara do Hudson quando lhe mostrasse as fotos. Tínhamos combinado que ele esperaria no saguão, já que a consulta era de rotina, mas eu sabia que ele provavelmente estava andando de um lado para o outro perto das janelas, olhando o relógio a cada poucos minutos, como sempre fazia quando estava ansioso. Mas quando as portas do elevador se abriram, não vi a figura familiar de Hudson perto das janelas. O saguão estava lotado com a mistura habitual de pacientes, visitantes e funcionários, mas nenhum sinal da estrutura alta do meu marido ou de seus cabelos escuros. Peguei meu celular para ligar para ele, mas lembrei que ele tinha mencionado algo sobre sair para tomar um ar fresco se a consulta demorasse muito. O calor do verão estava insuportável este ano, e o ar-condicionado do hospital podia ser insuportável depois de ficar do lado de fora. Caminhei em direção à saída, passando pelo pequeno nicho perto dos elevadores, onde algumas cadeiras estavam dispostas ao redor de uma mesa de centro repleta de revistas. Foi então que ouvi a voz de Hudson, baixa, íntima, do jeito que ele costumava falar comigo nos primeiros dias do nosso casamento. O momento não poderia ser mais perfeito, Flu. Ela está completamente focada na gravidez agora. Meus pés pararam de se mexer. As fotos do ultrassom amassaram nas minhas palmas, que de repente ficaram suadas. Flu, era assim que Hudson chamava Florence.
Minha melhor amiga, Florence Miller, minha dama de honra, a mulher que esteve ao meu lado em cada luta contra a infertilidade, em cada mês promissor, em cada decepção devastadora. Encostei-me à parede, com o coração batendo tão forte que tinha certeza de que todos no saguão conseguiam ouvir. A alcova ficava logo ali na esquina. Eles não podiam me ver, mas eu conseguia ouvir cada palavra. Tem certeza que esse é o momento certo? A voz de Florence estava mais suave, mas eu ainda conseguia entender. Ela está tão feliz com o bebê, Hudson. Talvez devêssemos esperar até depois. Depois do quê? Depois que ela tiver o bebê? Depois que estivermos unidos para sempre. A voz de Hudson tinha uma rispidez que eu nunca tinha ouvido antes. Flu, não aguento mais isso. Não consigo fingir que estou feliz com uma gravidez que vai me prender a um casamento que está morto há anos. As fotos escorregaram dos meus dedos dormentes e se espalharam pelo chão polido. Uma mulher que passava me lançou um olhar preocupado, mas eu não conseguia me mexer para pegá-las. Eu não conseguia respirar. Mas o bebê, sussurrou Florence. Seu bebê? Nosso bebê? Hudson corrigiu, e o mundo se inclinou para o lado. O bebê que você está carregando é meu, Flu. Essa é a família que eu quero, não uma obrigação com uma mulher que mal consegue olhar para mim sem chorar por causa de outro teste negativo. Minhas pernas cederam. Afundei contra a parede, escorregando até sentar no chão frio. As fotos do ultrassom se espalharam ao meu redor como folhas caídas. Outro bebê, o bebê de Hudson, a Florence Miller, que segurou minha mão em todas as consultas médicas, que me trouxe sopa quando eu estava deprimida demais para comer, que comemorou com champanhe quando finalmente obtive meu teste positivo há 6 meses. Florence Miller, que anunciou sua gravidez apenas 2 meses depois da minha, que riu sobre como nossos filhos cresceriam juntos, praticamente irmãos, que chorou lágrimas de felicidade e disse que era o destino que nós duas estivéssemos grávidas ao mesmo tempo. Quando você vai contar a ela? Perguntou Florence. Depois do ultrassom. Vou contar hoje à noite. Já falei com um advogado. Com o histórico de abortos espontâneos dela e o estresse do divórcio, é possível que ela perca o bebê de qualquer maneira. Seria melhor para todos. Melhor para todos. Ele queria que eu perdesse nosso filho, nosso bebê milagroso por quem oramos e que tanto tentamos conceber. Hudson queria que nosso bebê morresse para que sua vida fosse mais fácil. Levei a mão à boca para não gritar. As pessoas passavam, desviando cuidadosamente das fotos espalhadas ao meu redor, sentadas no chão como uma boneca quebrada, mas tudo o que eu conseguia ouvir era a voz de Hudson, fria e calculista, discutindo a potencial morte do meu bebê como se fosse uma solução conveniente para um problema. Meu advogado diz que, com a infidelidade e a instabilidade emocional dela, eu deveria ter uma ruptura total, especialmente se não houver filhos envolvidos. A casa terá que ser vendida, é claro, mas podemos usar esse dinheiro para comprar algo maior para nossa família. Nossa família, Hudson e Florence, o bebê da Florence. Eles estavam planejando isso enquanto eu lutava contra os enjoos matinais e finalmente me permitia ter esperança novamente. Eles estavam planejando destruir a minha vida. Me sinto péssima com isso, disse Florence. Ela é minha melhor amiga desde a faculdade. Ela vai entender um dia. Gladys sempre foi do tipo compreensivo. Compreensivo demais, na verdade. É parte da razão pela qual esse casamento nunca deu certo. Compreensiva demais. Eu tinha sido compreensiva demais quando Hudson começou a trabalhar até tarde. Compreensiva demais quando ele pareceu distante durante a minha gravidez. Compreensiva demais quando a Florence, de repente, passou a ter tanto tempo para passar comigo, verificando como eu estava, se certificando de que eu estava bem, de que eu não suspeitava. Peguei as fotos do ultrassom com as mãos trêmulas. A imagem do meu filho, do nosso filho, me encarava, inocente e perfeita. 22 semanas viáveis. Bull. Um garotinho que merecia mais do que um pai que desejava sua morte. Preciso voltar, disse Hudson. A consulta dela deve acabar logo. E preciso parecer animado com as novidades que ela tiver. E se forem más notícias? E se houver algo errado com o bebê? Então isso torna a noite mais fácil, respondeu Hudson. E ouvi passos se afastando.
Sentei-me ali no chão, cercada por fotos do meu filho, enquanto a extensão total da traição deles me atingia como um tsunami. Não apenas um caso, não apenas uma gravidez, mas uma demolição completa da minha vida, planejada nos mínimos detalhes com meu melhor amigo como seu parceiro na destruição. Mas Hudson Smith cometeu um erro crucial. Ele subestimou a esposa. Meu pai sempre disse que eu era muito mole, muito confiante, muito disposto a ver o melhor nas pessoas. Você precisa desenvolver algumas arestas, Gladys, ele me dizia. O mundo vai te devorar viva se você não aprender a morder de volta. Eu nunca entendi o que ele queria dizer. Você vai saber. Agora, sentado naquele chão frio de hospital, com as evidências da traição de Hudson ecoando em meus ouvidos, eu senti aquelas arestas se formando. O mortal, juntei as fotos do ultrassom cuidadosamente, alisando os vincos. Minhas mãos estavam firmes agora. Minha respiração estava calma. A mulher chorosa e desesperada de 5 minutos atrás havia sumido, substituída por alguém que Hudson nunca conhecera antes. Alguém que ele desejaria nunca ter conhecido. Passei 10 minutos no banheiro do hospital, jogando água fria no rosto e praticando meu sorriso no espelho. O reflexo que me olhava parecia normal, animado, radiante, tudo o que uma mulher grávida deveria parecer depois de ver seu bebê pela primeira vez. Hudson estava esperando perto das janelas quando saí, exatamente onde eu esperava encontrá-lo. Ele estava checando o celular, provavelmente mandando uma mensagem para Florence sobre a conversa. Quando ele me viu, seu rosto se transformou na máscara de marido amoroso que ele aparentemente usava há meses. Lá está ela, ele se apressou, me puxando para um abraço que parecia gelo contra minha pele. Como foi? Está tudo bem? Está tudo perfeito, eu disse, e disse isso de uma forma que ele não conseguia entender. Hudson, vamos ter um menino. Seu rosto assumiu uma expressão complexa. Surpresa, culpa, alegria forçada, tudo se alternando no intervalo de um segundo antes de se fixar no que parecia ser felicidade. Um menino, mesmo. Ah, Gladys, isso é incrível. Ele me girou ali mesmo no saguão, e eu me deixei rir, me deixei parecer tonta de alegria. Outras pessoas sorriram para nós, provavelmente pensando, que casal fofo nós formamos. Se ao menos soubessem que estavam assistindo à apresentação da minha vida. Deixe-me ver as fotos, disse Hudson, me colocando no chão. Entreguei-as, observando seu rosto atentamente. Ele encarou as imagens por um longo momento e, por apenas um segundo, algo real passou por sua expressão. Dor, talvez, ou arrependimento, mas então a máscara voltou ao lugar. Ele é lindo, Gladys. Parece forte, como o pai, eu disse docemente, pegando as fotos de volta. O Dr. Carter diz que ele está medindo perfeitamente. 22 semanas, e tudo está se desenvolvendo exatamente como deveria. Que maravilha, disse Hudson, mas sua voz soou vazia. Que tal irmos comemorar? Talvez jantar no Romanos. Romanos, o restaurante italiano onde ele me pediu em casamento, onde comemoramos nosso primeiro aniversário, o segundo, o terceiro, onde íamos depois de cada teste de gravidez negativo porque ele sabia que o tiramisu deles era minha comida reconfortante. Parece perfeito, concordei. Deveríamos ligar para Florence e perguntar se ela quer se juntar a nós? Ela tem nos apoiado muito durante tudo isso. O maxilar de Hudson se contraiu quase imperceptivelmente. Na verdade, acho que esta noite deve ser só nossa. Podemos comemorar com todo mundo mais tarde. Todos os outros. Como se Florence não fosse a mãe do outro filho dele. Como se ela não fizesse parte da família dele de verdade. Você tem razão, eu disse, passando meu braço pelo dele. Esta noite deveria ser só nós dois. A viagem até Romanos foi uma tortura. Hudson conversou sobre nomes de bebês, sobre transformar o quarto de hóspedes em um quarto de bebê, sobre como seus pais ficariam animados em ter o primeiro neto. Cada palavra era uma mentira, e ele proferiu cada uma delas com o mesmo charme natural que me fez apaixonar por ele 7 anos atrás. O que você acha de nomes tradicionais? Perguntou ele enquanto estávamos presos no trânsito. Algo forte, clássico. Talvez William ou James. Eu estava pensando em sobrenomes, respondi, observando-o com o canto do olho. E o nome do seu avô? Theodore. O avô de Hudson, Theodore,
fora um homem amargo e cruel que tornará a infância de Hudson miserável. A sugestão fez Hudson estremecer, o que era exatamente o que eu pretendia. Talvez outra coisa, disse-lhe rapidamente. Theodore está um pouco pesado para um bebê. Você tem razão. Temos bastante tempo para decidir. Coloquei a mão na barriga, sentindo a leve curva onde meu filho estava crescendo. Só quero que ele tenha um nome que signifique alguma coisa, que represente o tipo de homem que queremos que ele se torne. Ele será um bom homem, disse Hudson, e por um momento sua voz falhou. Aconteça o que acontecer, Gladys, quero que saiba que sempre desejarei o melhor para ele. O que é melhor para ele? Como torcer para que ele morresse no útero para que Hudson pudesse recomeçar com Florence e o bebê? Apertei a mão de Hudson. Eu sei que vai. Você vai ser um pai maravilhoso. A mentira me queimou a língua, mas eu a contei com um sorriso. No Romanos, sentamo-nos à nossa mesa de canto de sempre, sob as luzes cintilantes que sempre me faziam sentir como se estivéssemos em um conto de fadas. Hudson pediu vinho para si e água com gás para mim, bancando o marido atencioso com perfeição. Ao nosso filho, disse ele, erguendo o copo. A nossa família, retruquei, batendo meu copo no dele. Nossa família. Não a família de verdade com Florence, mas a família por obrigação que ele planejava descartar o mais rápido possível. Observei-o beber, imaginando há quanto tempo ele vinha planejando aquilo. Meses? Anos? Gladys, disse ele, pousando o vinho. Preciso te contar uma coisa. Meu coração parou. Ele ia fazer isso agora, no nosso restaurante especial, cercado pelos fantasmas de tempos mais felizes. Ele ia se sentar na minha frente, grávida do filho dele, e destruir minha vida por causa de palitos de pão e molho marinara. O que foi? Perguntei, inclinando a cabeça com a dose perfeita de preocupação. Hudson abriu a boca, mas depois fechou. Suas mãos remexeram no guardanapo. Eu tenho pensado no futuro, no tipo de vida que queremos construir para o nosso filho. E acho que deveríamos considerar nos mudar. Talvez para algum lugar com escolas melhores, mais espaço. Um novo começo. Um novo começo sem mim, provavelmente. Essa é uma grande decisão, eu disse, cautelosamente. Onde você estava pensando? Talvez Portland ou até mesmo a Costa Leste. Tenho pesquisado algumas oportunidades. Ele parou de falar, claramente improvisando. Não era bem essa conversa que ele havia planejado ter. Parece emocionante, eu disse. Embora eu odiasse deixar Florence para trás. Ela tem sido uma amiga tão boa, especialmente durante todas as minhas dificuldades com a fertilidade. Não sei o que teria feito sem ela. O rosto de Hudson empalideceu. Certo, Florence. Falando nisso, preciso ligar para ela em breve. Prometi contar a ela sobre o ultrassom assim que recebesse os resultados. Peguei meu celular. Ela provavelmente está morrendo de curiosidade para saber se estava certa sobre o sexo. Ela estava convencida de que seria uma menina. Talvez você pudesse esperar até amanhã, disse Hudson rapidamente. Achei que esta noite seria só sobre nós dois. Claro. Guardei o telefone, observando-o relaxar um pouco. Você parece nervoso esta noite. Está tudo bem? Não estou nervosa. Estou só processando. Vamos ser pais, Gladys. É uma grande responsabilidade. A maior, concordei. Mas estamos juntos nessa, certo? Não importa o que aconteça, vamos enfrentar juntos. Hudson me encarou por um longo momento, e eu pude ver as engrenagens girando atrás de seus olhos. Estaria ele calculando por quanto tempo mais teria que fingir? Estaria pensando em Florence, provavelmente em casa, esperando sua ligação para contar como tinha sido a conversa? Claro, disse-lhe finalmente. Somos uma equipe até o momento em que ele decidiu me trocar por um modelo mais novo. O resto do jantar passou em meio a conversas forçadas e sorrisos falsos. Hudson parecia distraído, checando o celular a cada poucos minutos, provavelmente mandando mensagens para Florence informando sobre o fracasso em executar o plano. Quando chegamos em casa, eu estava exausta da apresentação. Hudson foi direto para o escritório, alegando que tinha e-mails para colocar em dia.
Subi para o nosso quarto e coloquei cuidadosamente as fotos do ultrassom na minha cômoda, onde pudesse vê-las. Meu filho lindo e inocente, que merecia muito mais do que a família em que estava nascendo. Ouvi a voz de Hudson lá de baixo, baixa e urgente. Ele estava ao telefone, provavelmente com Florence, provavelmente explicando por que tinha se acovardado, fazendo novos planos, ajustando o cronograma para minha destruição. Sentei-me na beira da nossa cama, a cama onde meu filho foi concebido, a cama onde chorei até dormir tantas noites durante nossas lutas pela fertilidade, enquanto Hudson me abraçava e prometia que tudo ficaria bem. Tudo ia ficar bem, só que não da maneira que Hudson esperava. Abri meu laptop e comecei a pesquisar. Se Hudson achava que poderia destruir minha vida com planejamento cuidadoso e manobras legais, ele estava prestes a descobrir que sua esposa era capaz de pensar estrategicamente. A mulher ingênua que entrará naquele hospital naquela manhã se fora para sempre. No lugar dela, havia alguém que entendia que, às vezes, a única maneira de proteger o que você ama é destruir o que o ameaça. E Hudson Smith acabará de se tornar a maior ameaça ao futuro do meu filho. Nos 3 dias seguintes, tornei-me uma mulher obcecada. Não por vingança, mas por informação. A cada momento em que Hudson estava no trabalho ou fora de casa, eu me aprofundava na teia de mentiras em que minha vida havia se transformado. Tudo começou com as redes sociais de Florence. Percorri meses de postagens em busca de pistas que eu havia perdido. As fotos do fim de semana das amigas dela em março, o mesmo fim de semana que Hudson alegara estar em uma conferência de trabalho. Reconheci as fotos cuidadosamente recortadas de restaurantes, lugares para onde Hudson me levou em ocasiões especiais. As mudanças sutis em seu rosto e corpo, que eu atribuíra ao brilho da gravidez, mas agora percebia que poderiam ter começado antes da data prevista para a concepção. Criei uma pasta no meu laptop com o nome Planejamento de Bebê e comecei a montar meu caso. Capturas de tela, datas, extratos de cartão de crédito que acessei através da nossa conta conjunta. Hudson não teve muito cuidado em esconder seus rastros. Provavelmente porque presumiu que eu era crédula demais para procurar. As faturas do cartão de crédito eram uma mina de ouro. Compras de joias que eu nunca tinha visto. Estadias em hotéis na nossa cidade em noites em que ele alegava estar trabalhando até tarde. Jantares caros para 2 em restaurantes que nunca tínhamos ido juntos. O padrão remonta a 8 meses, começando logo depois que Florence anunciou que daria uma pausa nos encontros para se concentrar em si mesma. Meu celular vibrou com uma mensagem de Florence. Como você está se sentindo hoje? Quer que eu leve o almoço? Fiquei olhando a mensagem por um longo momento. Florence vinha me mandando mensagens quase todos os dias desde a minha consulta de ultrassom, com o tipo de preocupação que antes me fazia sentir sortuda por ter uma amiga tão atenciosa. Agora eu entendia o que era aquilo: vigilância. Estou me sentindo bem. O Hudson está trabalhando em casa hoje, então acho que vou descansar. Talvez amanhã, respondi. Claro, descansar é muito importante agora. Amo você. Com amor. Ela assinava suas mensagens com amor enquanto carregava o filho do meu marido e planejava roubar minha vida. Passei a tarde na biblioteca local usando os computadores para pesquisar sobre leis de divórcio e acordos de guarda. O que encontrei não foi nada animador. Hudson estava certo sobre uma coisa. Com sua renda estável e meu status atual de desempregado, ele estaria em uma posição privilegiada em qualquer processo judicial. A casa estava em nossos nomes, mas seu salário já havia pago a maior parte da hipoteca. Se eu não conseguisse provar a culpa, poderia acabar ficando com muito pouco. Mas provar a culpa exigia provas de adultério, e a gravidez de Florence não bastava por si só. Eu precisava de mais. Precisava que eles se incriminassem. Naquela noite, Hudson chegou em casa com flores, margaridas de supermercado, do tipo que ele costumava me trazer quando namorávamos, e ele estava sem dinheiro. O gesto foi tão perfeitamente calculado para parecer atencioso, exigindo o mínimo de esforço, que quase aplaudi. Qual é a ocasião? Perguntei, aceitando as flores com um sorriso. Preciso de uma ocasião para levar flores para minha esposa? Ele beijou minha bochecha, e eu me forcei a não recuar. Estava pensando que poderíamos começar a procurar móveis para bebês neste fim de semana. Talvez passar o dia lá. Parece maravilhoso, respondi, arrumando as flores em um vaso. A Florence perguntou se poderia vir junto.
Ela está tão animada para decorar o próprio quarto do bebê, e achou que seria divertido fazermos compras juntas. As mãos de Hudson pararam na xícara de café. Isso pode ser constrangedor. Sabe, como ela é solteira e tudo, pode fazer com que ela se sinta excluída. Solteira, certo? Você provavelmente tem razão. Eu não gostaria de deixá-la desconfortável. Toquei minha barriga, pensativa. Na verdade, tenho andado preocupada com a Florence ultimamente. Ela parece diferente desde que engravidou. Mais reservada. Secreto como? Eu estava pescando, mas a atitude defensiva imediata de Hudson me disse que eu estava nas águas certas. Só pequenas coisas. Ela tem cancelado planos, não retornado às ligações tão rápido. Sei que uma gravidez única pode ser isoladora, mas esperava que ela se apoiasse mais em nós, não menos. Talvez ela só esteja tentando ser independente, sugeriu Hudson. Algumas pessoas preferem resolver as coisas sozinhas. Talvez. Aproximei-me dele, bancando a amiga preocupada. Só queria saber quem é o pai. Ela tem sido tão misteriosa sobre isso. Você não acha isso estranho? Hudson apertou o maxilar. É problema dela, Gladys. Talvez ela não queira falar sobre isso porque terminou mal. Ou talvez não tenha acabado, eu disse suavemente. Talvez ele seja casado. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Hudson me encarou, e pude ver o pânico se espalhar por seu rosto antes que ele controlasse a expressão. Essa é uma acusação e tanto, ele disse cuidadosamente. Não é uma acusação, é só uma teoria. Dei de ombros, indo até a pia para encher o vaso com água. Isso explicaria o segredo, não é? E o jeito como ela tem se afastado da nossa amizade. A culpa faz coisas estranhas com as pessoas. Você não deveria especular sobre a vida pessoal de Florence, disse Hudson, com a voz mais dura do que o necessário. Ela tem sido uma boa amiga para você. O melhor, concordei, virando-me para ele com um vaso nas mãos. É por isso que estou preocupada. Bons amigos geralmente não guardam segredos tão grandes. Hudson saiu da sala sem dizer mais nada, provavelmente para ligar para Florence e avisá-la de que eu estava ficando desconfiado. Arrumei as margaridas com cuidado, pensando na conversa que acabará de orquestrar. Hudson estava abalado, o que significava que era mais provável que cometesse erros. E Florence estaria preocupada, o que significava que ela poderia pressionar por ações mais rápidas. Pessoas assustadas faziam coisas desesperadas, e pessoas desesperadas deixavam evidências. Naquela noite, fiquei deitada na cama ouvindo a respiração de Hudson, planejando meus próximos passos. Eu sempre fui boa em quebra-cabeças, boa em enxergar padrões e conexões. Este era apenas mais um quebra-cabeça, embora em que o que estava em jogo era todo o meu futuro. O telefone de Hudson vibrou na mesa de cabeceira. 1, 2, 3 vezes. Mensagens de texto às 23h30. Ele não acordou, mas eu memorizei o padrão dos toques. 3 rajadas curtas geralmente significavam que alguém estava chateado, enviando várias mensagens em rápida sucessão. Esperei até que a respiração de Hudson se aprofundasse em sono profundo e então cuidadosamente saí da cama. O celular dele estava bloqueado, claro, mas eu conseguia ver as prévias de notificações na tela. Florence, ela está fazendo perguntas. Florence, e se ela souber? Florence, precisamos conversar amanhã. Sorri na escuridão. Florence estava em pânico, exatamente como eu esperava. Pessoas em pânico cometiam erros e eu estaria pronto para corrigir cada um deles. Voltei para a cama e coloquei a mão na barriga, sentindo o leve movimento do meu filho. 23 semanas agora, ficando mais forte a cada dia. Não se preocupe, querida, sussurrei. A mamãe vai garantir que você tenha tudo o que merece e que as pessoas que queriam te machucar recebam exatamente o que merecem em troca. Florence apareceu na minha porta na manhã seguinte, sem avisar e visivelmente agitada. Seu cabelo, normalmente impecável, estava preso em um coque bagunçado, e ela tinha olheiras que a maquiagem não conseguia esconder. Espero que não se importe que eu passe por aqui, disse ela, segurando uma sacola da minha padaria favorita. Trouxe aqueles muffins de mirtilo que você adora. Claro que não. Entre.
Dei um passo para o lado, notando como ela evitava contato visual. Você parece cansada. Está tudo bem? Só coisas de gravidez, ela disse rapidamente. Você sabe como é. Como está se sentindo? Instalamo-nos na minha cozinha, a mesma cozinha onde Florence me confortou durante 2 abortos espontâneos, onde ela segurou minha mão e prometeu que minha hora chegaria. A ironia não passou despercebida. Estou bem. O bebê tem estado muito ativo ultimamente. Coloquei a mão na barriga, observando a reação de Florence. O Dr. Carter diz que é um bom sinal. Ele acha que desta vez eu posso chegar ao fim do prazo. Algo passou pelo rosto de Florence. Decepção. Medo. Passou rápido demais para ter certeza, mas eu guardei. Que maravilha, disse ela, mas sua voz carecia de convicção. Gladys, posso te perguntar uma coisa? Qualquer coisa. Ontem, quando você mencionou que achava que o pai do meu bebê poderia ser casado, o que fez você dizer isso? Tomei um gole cuidadoso do meu chá, ganhando tempo para formular minha resposta. Não sei. Só um pressentimento, eu acho. Você tem sido tão reservada sobre tudo e parece culpada. Como se estivesse carregando mais do que apenas o peso da gravidez. Florence estremeceu. Culpada de quê? Não sei. É isso que está me incomodando. Inclinei-me para a frente, com a minha expressão mais preocupada. Florence, você pode me contar qualquer coisa. Você sabe disso, né? Seja lá o que estiver acontecendo, seja lá o que você tenha feito, estou aqui para te ajudar. Por um momento, pensei que ela fosse desabar. Seus olhos se encheram de lágrimas e suas mãos tremiam ao redor da caneca. Mas então ela pareceu se recompor. O momento passou como uma nuvem sobre o sol. Não há nada a dizer, disse ela. Cometi um erro com alguém que não estava disponível. E agora estou lidando com as consequências sozinha. Só isso. Alguém que não estava disponível, repeti. Casado. Não importa quem ele seja. Ele fez a escolha dele e não fui eu. A mentira veio tão facilmente para ela que quase admirei a habilidade. Quase. Desculpe, eu disse baixinho. Deve ser tão doloroso. Amar alguém que não pode estar com você. Florence perdeu a compostura novamente. Você não tem ideia. Na verdade, acho que sim. Fiz uma pausa, deixando as palavras pairarem no ar. Houve um momento, no início do meu casamento com Woodson, em que pensei que ele pudesse estar sentindo algo por outra pessoa. Pelo jeito como ele falava dela, pelo jeito como a olhava. Eu conseguia ver atração. Não era verdade, mas Florence não sabia. Ela se inclinou para a frente, subitamente interessada. Sério? O que você fez? Eu o confrontei. Disse que, se ele quisesse ficar com outra pessoa, deveria ser honesto em vez de me enrolar. Olhei diretamente para ela. Eu disse que merecia mais do que ser o prêmio de consolação de alguém. Enquanto ele ansiava por outra mulher. Florence empalideceu. O que ele disse? Ele me prometeu que eu era a única mulher que ele queria, que eu estava sendo paranoica e insegura. Ri baixinho, triste. Talvez eu estivesse. Mas sabe de uma coisa? Ainda bem que disse alguma coisa. Se o Hudson estivesse apaixonado por outra pessoa, eu teria querido saber. Viver uma mentira não é justo com ninguém envolvido. A cozinha ficou em silêncio, exceto pelo tic-tac do relógio na parede. Florence olhou para o chá como se ele contivesse as respostas para todos os seus problemas. Gladys, disse ela finalmente. Se você descobrisse que o Hudson estava tendo um caso, terminei por ela. Ela sentiu, sem confiar na própria voz. Eu ficaria arrasada, disse eu, honestamente. Mas eu gostaria de saber. Acho que também gostaria de saber quem ela era. Se era alguém que eu conhecia e em quem confiava ou uma estranha. O rosto de Florence ficou branco. E então o que você faria? Pensei nisso como se já não tivesse passado dias planejando minha resposta.
Acho que tentaria entender por que aconteceu, o que eu tinha feito de errado, o que faltava em nosso casamento, e então decidiria se era algo que poderíamos resolver, ou se estava quebrado demais para consertar, e se estivesse quebrado demais, então suponho que teria que proteger a mim mesma e ao meu bebê, garantir que estivéssemos bem financeira e emocionalmente. Fiz uma pausa. Embora eu tenha que admitir, se a outra mulher fosse alguém próximo a mim, alguém em quem eu confiasse, acho que isso seria mais difícil de perdoar do que o caso em si. Florence pousou a caneca com as mãos trêmulas. Preciso ir logo. Você acabou de chegar. Tenho uma consulta médica. Quase esqueci. Ela já estava de pé, pegando sua bolsa. Obrigada pelo chá e pela conversa, Florence. Segurei sua mão quando ela passou pela minha cadeira. Seja lá o que estiver acontecendo com você, seja qual for o segredo que esteja guardando, espero que confie em mim o suficiente para me contar quando estiver pronta. Sou sua amiga. Quero ajudar. Ela olhou para nossas mãos unidas, minha aliança refletindo a luz, seus dedos nus, e eu vi uma lágrima cair em nossos pulsos. Eu queria que as coisas fossem diferentes, ela sussurrou. Diferente, como? Mas ela já estava se afastando, indo em direção à porta. Te ligo mais tarde. Observei-a se afastando da janela da minha cozinha, notando como ela ficou sentada no carro por vários minutos antes de ligar o motor, provavelmente ligando para Hudson para relatar nossa conversa. Meu telefone tocou 20 minutos depois. Hudson, exatamente como eu havia previsto. Oi, linda. Como está o seu dia? Ótimo. Florence passou por aqui por um tempo. Pausa. Ah, como ela está? Chateada com alguma coisa. Acho que ela está tendo mais dificuldade com a gravidez do que gostaria de admitir. Coloquei a dose certa de preocupação na minha voz. Tentei fazê-la se abrir, mas ela está sendo muito reservada sobre o pai. Talvez você devesse dar um pouco de espaço a ela. Pressionar demais pode prejudicar a amizade de vocês. Você provavelmente tem razão. Eu odeio vê-la lutando sozinha. Fiz uma pausa. Hudson, posso te perguntar uma coisa? Claro. Se você estivesse tendo um caso, você me contaria? O silêncio se prolongou por tanto tempo que pensei que ele tivesse desligado. Finalmente, que tipo de pergunta é essa? Uma hipótese. Eu estava pensando na situação de Florence e percebi que não sei o que eu gostaria de saber numa situação dessas. Eu gostaria de saber ou seria melhor ignorar? Gladys, eu não estou tendo um caso. Eu sei que é só uma hipótese. Falei mais baixo, mais vulnerável. Acho que estou me sentindo insegura por causa da gravidez. Tudo está mudando e às vezes me pergunto se você ainda me acha atraente com todas essas mudanças no meu corpo. Claro, eu te acho atraente. Você está carregando meu filho. Você é linda. As palavras estavam certas, mas a fala era mecânica, como se ele estivesse lendo um roteiro. Eu também te amo, eu disse, mesmo que ele não tivesse dito antes. Te vejo hoje à noite. Sim, talvez eu me atrase um pouco. Tenho uma reunião que pode se estender. Uma reunião com Florence, provavelmente para traçar estratégias para lidar com minhas crescentes suspeitas. Não trabalhe demais, eu disse docemente. Sua família precisa de você. Outra pausa. Certo. Te vejo hoje à noite. Depois que ele desligou, sentei-me na cozinha, cercada pelos resquícios da visita de Florence. O saco de confeitaria, as duas canecas, o aroma persistente do perfume dela, e sorri. Eles estavam desfazendo os dois. A pressão que eu estava aplicando estava funcionando, forçando-os a encurralar-se onde tinham que fazer escolhas. E cada escolha que faziam me dava mais munição. Abri o aplicativo de gravação de voz no meu celular e reproduzi a visita de Florence. Eu tinha começado a gravar todas as nossas conversas, só por precaução. As palavras dela já eram suficientemente contundentes. Cometi um erro com alguém que não estava disponível. Ele fez a escolha dele e não fui eu. Gostaria que as coisas fossem diferentes. Talvez não o suficiente para um tribunal, mas o suficiente para semear dúvidas nas pessoas certas. A família de Hudson é amiga em comum.
Os colegas de trabalho de Florence desconheciam a identidade do pai do seu bebê. Eu estava construindo uma teia fio por fio, e logo os dois estariam presos nela. O encontro tardio de Hudson virou rotina. 3 vezes naquela semana, ele ligou com desculpas. Jantares com clientes, prazos de projetos, atrasos no trânsito. A cada vez, eu respondia com compreensão e apoio, bancando a esposa paciente e documentando cada mentira. Enquanto isso, eu tinha começado minhas próprias reuniões com o irmão de Hudson, Owen, aparentemente para discutir o planejamento do chá de bebê com nossa vizinha Patrícia, que mencionou ter visto o carro de Hudson em partes da cidade que não faziam sentido para sua agenda de trabalho com o chefe de Hudson em um encontro casual no supermercado, onde mencionei o quão orgulhosa eu estava de Hudson por trabalhar tantas horas. Longas horas. Roger pareceu confuso. Hudson tem saído cedo na maioria dos dias desta semana. Disse que queria passar mais tempo com você durante a gravidez. Ah, que gentileza da parte dele, respondi, guardando outra prova. Ele deve estar fazendo recados para o bebê e não quer me preocupar com os detalhes. Na sexta-feira, eu tinha provas suficientes para confrontar os dois. Mas eu queria mais do que apenas provas. Eu queria uma confissão. Eu queria que eles se destruíssem com as próprias palavras. Foi então que me lembrei do jantar. Hudson e eu deveríamos receber seus colegas de trabalho e suas respectivas esposas. Era o sábado seguinte. Era uma tradição anual, algo que fazíamos todos os anos desde que Hudson foi promovido a sócio sênior. Este ano, com a minha gravidez, Hudson sugeriu que cancelássemos, mas eu insisti que continuássemos. Será um bom treino para entreter com um bebê a caminho, argumentei. Além disso, todos têm nos apoiado muito durante a gravidez. Quero comemorar com eles. Agora, vi a oportunidade perfeita para armar minha armadilha. Ando pensando no jantar, disse a Hudson durante o café da manhã na sexta-feira. Seria estranho se eu convidasse a Florence. Ela tem estado tão sozinha ultimamente e sei que adoraria conhecer seus colegas. Hudson quase engasgou com o café. Florence no meu jantar de trabalho. Por que não? Ela é praticamente da família. E você sempre diz que seus colegas adoram conhecer nossos amigos. Inclinei a cabeça inocentemente. A menos que você ache que seria inapropriado de alguma forma. Não, é só para casais. Ela pode se sentir deslocada por ser a única pessoa solteira ali. Na verdade, acho que o Roger não vai trazer ninguém este ano. O divórcio dele acabou de ser finalizado. Era mentira. Mas Hudson não sabia disso. E Florence poderia aproveitar a distração. Ela está tão estressada com a gravidez. Observei o rosto de Hudson com atenção. Ele estava dividido entre não querer Florence ali e não conseguir explicar o porquê sem levantar mais suspeitas. Se você acha que é uma boa ideia, disse-lhe finalmente. Sim. Vou ligar para ela hoje de manhã. A reação de Florence foi ainda mais reveladora que a de Hudson. Quando liguei para convidá-la, houve uma longa pausa antes que ela respondesse. Não sei, Gladys. Não estou muito no clima de socialização ultimamente. É exatamente por isso que você deveria vir. Você anda se isolando demais. A voz soou calorosa e fraternal. Além disso, eu adoraria uma ajuda. Você sabe como essas coisas de trabalho podem ser. Só conversa de trabalho e histórias de golfe. Ter você lá tornaria tudo muito mais divertido para mim. O que o Hudson disse sobre me convidar? A pergunta confirmou tudo o que eu suspeitava, se eles não estivessem tendo um caso. Por que a opinião do Hudson importaria mais do que a minha no meu próprio jantar? Ele achou uma ótima ideia, menti suavemente. Ele está sempre dizendo o quanto gosta de conversar com você. Vocês dois têm conversas tão interessantes. Outra pausa. Se você tem certeza de que não vai ser constrangedor, de jeito nenhum. Vai ser perfeito. Depois de desligar, comecei a planejar a noite em detalhes. A disposição dos assentos seria crucial. Eu queria que Florence e Hudson estivessem posicionados de forma que eu pudesse observar suas interações, mas não tão claramente que os outros pudessem notar. Os tópicos da conversa precisariam ser cuidadosamente guiados. E, o mais importante,
eu precisava criar um momento em que a verdade tivesse espaço para emergir. O sábado chegou com um tempo frio fora de época, perfeito para o jantar íntimo que eu havia planejado. Passei a manhã cozinhando os pratos favoritos do Hudson. Costelinha assada, legumes assados, a torta de chocolate que impressionara a esposa do chefe dele no ano passado. Tudo tinha que estar perfeito. Florence chegou cedo, como eu esperava. Ela estava linda em um vestido azul marinho que valorizava sua barriga crescente, e seu cabelo em ondas suaves que me lembraram de como ela estava no meu casamento, quando ficou ao meu lado como minha madrinha. Você está incrível, eu disse a ela, falando sério. A gravidez realmente combina com você. Obrigada. Você também está incrível. Não acredito que você está cozinhando tudo isso estando grávida de 6 meses. 6 meses. Exatamente 24 semanas. Meu filho era viável agora. Poderia sobreviver fora do útero, se necessário. Essa informação me deu uma estranha sensação de poder. Hudson queria contratar um buffet, mas eu insisti em cozinhar eu mesma, disse eu, levando-a para a cozinha. Eu queria que tudo fosse pessoal, significativo. Este pode ser o nosso último jantar por um tempo, com o bebê a caminho. Florence me ajudou a preparar os aperitivos e observei suas mãos tremerem levemente enquanto ela trabalhava. Ela olhava fixamente para a porta, esperando Hudson aparecer. Florence, posso te perguntar uma coisa pessoal? Suas mãos pararam. Claro. Você já pensou no que vai contar ao seu bebê sobre o pai quando ele tiver idade suficiente para fazer perguntas? A cor desapareceu do rosto dela. Eu, ainda não tenho certeza. É que as crianças são muito curiosas sobre essas coisas. E como nossos bebês têm idades tão próximas, eles provavelmente também vão fazer perguntas uns aos outros. Arrumei os biscoitos em um padrão preciso, sem olhar para ela. Espero que não seja constrangedor para eles ter um pai presente e outro ausente. Talvez o pai não esteja ausente, disse Florence calmamente. Oh, há esperança de reconciliação? Não sei. É complicado. Essas situações sempre acontecem, concordei. Principalmente quando há outras pessoas envolvidas, outros relacionamentos que podem ser prejudicados. Florence largou a faca de queijo com os dedos trêmulos. Gladys, preciso te contar uma coisa. Meu coração batia forte, mas mantive a voz calma. O que foi? Mas antes que Florence pudesse responder, a campainha tocou. Os colegas de Hudson estavam chegando, e o momento se transformou em uma enxurrada de cumprimentos e apresentações. Afinal, Roger veio com a esposa, destruindo minha mentira sobre o divórcio. Mas Hudson estava distraído demais para notar. Patrícia e o marido trouxeram vinho. James e sua nova namorada contribuíram com histórias sobre suas recentes férias na Grécia. Eu era a anfitriã perfeita, garantindo que todos tivessem bebidas, facilitando as conversas e mantendo o clima leve e festivo. Mas, por baixo da superfície, eu estava conduzindo um experimento em psicologia humana. Sentei Florence diretamente em frente a Hudson na mesa de jantar, comigo na cabeceira, de onde pude observá-los. Durante o jantar, conduzi a conversa para tópicos que eu sabia que criariam tensão entre eles. Florence tem sido um grande apoio durante a minha gravidez, anunciei durante o prato principal. Não sei o que teria feito sem ela, especialmente durante aquelas primeiras semanas assustadoras, quando não tínhamos certeza se tudo ficaria bem. O garfo de Hudson bateu no prato. O rosto de Florence empalideceu. É maravilhoso ter amigos que se importam tanto, comentou Patrícia. Quando eu estava grávida dos meus gêmeos, eu tinha enjoos matinais terríveis e minha melhor amiga, Sarah, vinha todos os dias para ajudar com o café da manhã. Foi exatamente isso que Florence fez, continuei sorrindo para minha amiga. Ela estava aqui quase todas as manhãs, certificando-se de que eu estava comendo, me fazendo companhia. Às vezes, eu me sentia culpada por ela passar tanto tempo aqui em vez de se concentrar na própria gravidez. Eu não me importei, sussurrou Florence. Eu queria ajudar, e Hudson estava trabalhando tantas horas naquela época. Acrescentei que Florence costumava estar lá quando chegava em casa depois das reuniões da madrugada. Vocês dois provavelmente se viam mais do que Hudson e eu nos vimos por um tempo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor.
Roger pigarreou e mudou de assunto para a próxima temporada de futebol, mas percebi que várias pessoas notaram a estranha tensão na sala. Depois do jantar, enquanto eu estava na cozinha preparando café, Florence apareceu ao meu lado. Eu não consigo fazer isso, disse ela com urgência. Gladys, não consigo ficar aí sentada fingindo. Fingir o quê? Perguntei, embora soubesse exatamente o que ela queria dizer. Sabe de uma coisa? Você já sabe há dias, não é? As perguntas que você tem feito, as coisas que você tem dito. Sua voz falhou. Há quanto tempo você sabe? Virei-me para encará-la, abandonando todo o fingimento. Ouvi você no hospital depois do meu ultrassom. Ouvi cada palavra. As pernas de Florence cederam e ela afundou em uma das cadeiras da minha cozinha. Meu Deus! Meu Deus! Gladys, me desculpe. Eu nunca quis que isso acontecesse, mas aconteceu. E você me deixou acreditar que éramos amigas enquanto planejava destruir a minha vida. Não é bem assim. Eu te amo. Você é meu melhor amigo, e eu me odeio pelo que fiz, mas não o suficiente para parar de fazer. Florence olhou para mim com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele diz que vai te deixar de qualquer jeito, que o casamento acabou há anos. Se eu não ficar com ele, ele vai procurar outra pessoa e você vai perder tudo por nada. Então, você decidiu ajudá-lo. Que generoso da sua parte. Estou grávida, Gladys. Vou ter um filho dele. O que devo fazer? Você deveria ser minha amiga, eu disse suavemente. Você deveria me dizer a verdade em vez de ajudar meu marido a conspirar contra mim. Da sala de jantar vinha o som de risadas. Hudson entretinha nossos convidados enquanto sua esposa e amante se enfrentavam na cozinha. A normalidade daquilo fazia toda a situação parecer surreal. O que você vai fazer? Perguntou Florence. Olhei para ela, olhei de verdade. A mulher que segurou minha mão durante abortos espontâneos, que foi minha dama de honra, que prometeu me amar e me apoiar em qualquer situação. A mulher que carregava o filho do meu marido enquanto fingia ser minha amiga. Ainda não sei, respondi honestamente. Mas Hudson cometeu um erro quando decidiu me trair. O que é isso? Ele subestimou do que sou capaz quando alguém ameaça meu filho. Voltei para a sala de jantar, deixando Florence sozinha com suas lágrimas e sua culpa. Enquanto servia café e sobremesa, conversei um pouco e sorri em todos os momentos oportunos. Mas minha mente estava girando, calculando, planejando. A noite terminou por volta das 23 horas. Nossos convidados elogiaram a refeição e prometeram retribuir com seus próprios convites. Florence foi embora sem dizer adeus, com os olhos vermelhos e inchados. Hudson me ajudou a quebrar um silêncio incomum. Que legal, disse ele, finalmente enchendo a máquina de lavar louça. Todos pareciam estar se divertindo. Florence pareceu chateada com alguma coisa, observei. Ela foi embora bem rápido. Mulheres grávidas ficam emocionadas. Provavelmente não é nada. Nada. A destruição do nosso casamento, a traição da nossa amizade, a ameaça ao futuro do nosso filho ainda não nascido. Tudo isso não significava nada para Hudson. Estou cansado, anunciei. Acho que vou dormir. Já vou subir. Só quero terminar de limpar. Mas quando cheguei ao nosso quarto, ouvi Hudson ao telefone no escritório, com a voz baixa e urgente. Encostei o ouvido na parede e captei trechos da conversa. Ela sabe. Preciso ir mais rápido. Não posso esperar mais. Sorri na escuridão. A primeira fase do meu plano estava completa. Eu os havia forçado a sair do esconderijo, os havia deixado desesperados, os havia empurrado para o tipo de erro que me daria tudo o que eu precisava. Agora era a hora da segunda fase. A manhã de domingo amanheceu cinzenta e chuvosa, combinando com meu humor enquanto eu estava sentada à mesa da cozinha com uma xícara de chá no meu laptop. Hudson tinha saído cedo para o que ele alegou ser uma partida de golfe. Mas eu sabia que não. Ele estava se encontrando com Florence, provavelmente discutindo como lidar com o fato de o segredo deles ter sido revelado. O que eles não sabiam era que eu havia passado a maior parte da noite preparando o cenário para a destruição deles. Meu primeiro telefonema foi para a mãe de Hudson, Eleanor.
Eleanor Smith era uma mulher formidável que nunca me aprovou, mas adorava o filho e estava radiante com a nossa gravidez. Ela atendeu no segundo toque. Gladys, querida, como você está? Na verdade, Eleanor, estou preocupada com uma coisa e gostaria que você me desse um conselho. Claro, o que está te incomodando? Coloquei a dose certa de preocupação na minha voz. É sobre o Hudson. Ele tem trabalhado muitas horas ultimamente, fica fora até muito tarde, e estou começando a me preocupar com o estresse que ele está sofrendo. Você sabe como é importante que os futuros pais também se cuidem. Isso parece preocupante. Você conversou com ele sobre isso? Eu tentei, mas ele ignora minhas preocupações. Diz que é só um período agitado no trabalho. Fiz uma pausa. Eleanor, espero que não pareça paranoia, mas você acha que há alguma chance de ele estar com dificuldades com a gravidez? Com dúvidas sobre ser pai? O silêncio se estendeu por tempo suficiente para que eu me perguntasse se a ligação havia caído. Finalmente, Eleanor falou, com a voz firme: por que você pergunta isso? Só pequenas coisas. Ele parece distante, distraído. E às vezes, quando falo sobre o bebê, ele parece quase preso. Soltei um suspiro trêmulo. Continuo dizendo a mim mesma que estou sendo hipersensível por causa dos hormônios. Mas o que, querida? Ontem, no nosso jantar, aconteceu algo com minha amiga Florence que me fez pensar se Hudson estaria se abrindo com outra pessoa em vez de mim. Eles pareciam ter algum tipo de entendimento, e quando mencionei isso, ambos ficaram muito desconfortáveis. Florence Miller, sua dama de honra. Sim, ele também está grávido, na verdade. Cerca de um mês depois de mim? Fiz uma pausa como se o pensamento tivesse acabado de me ocorrer. Eleanor, você não acha que o Hudson faria isso? Quer dizer, se ele estivesse com dúvidas sobre o nosso casamento, sobre o bebê, você não acha que ele faria uma tolice? Que tipo de coisa tola? Deixei o silêncio se instalar como se tivesse medo de expressar minhas suspeitas. Não sei. Eu provavelmente nem deveria estar pensando nessas coisas. É que Florence tem sido tão reservada sobre o pai do bebê, e Hudson tem sido tão distante, e a todos esses encontros até tarde. Gladys, a voz de Eleanor era ríspida. Então, você está insinuando que Hudson está tendo um caso com sua amiga? Não quero pensar nisso, mas estou com medo, Eleanor. Estou com medo de que meu marido não queira esse bebê, e estou com medo de que minha melhor amiga esteja mentindo para mim sobre algo importante. Minha voz falhou, convincente. Não sei o que fazer. Fique quieta, disse Eleanor com firmeza. Vou conversar com meu filho. Depois de desligar, liguei para o irmão de Hudson, Owen, com uma história semelhante, e depois para a irmã dele, Angela. Ao meio-dia, eu já havia semeado suspeitas em todos os membros importantes da família de Hudson. Todos agora se perguntavam por que seu menino de ouro estava agindo de forma tão estranha durante o que deveria ser o momento mais feliz de sua vida. Meu telefone tocou a 1h30. Hudson parecia frenético. Gladys, o que diabos você disse para minha mãe? O que você quer dizer? Ela acabou de me ligar querendo saber se estou tendo um caso com a Florence. Ela disse: você está preocupado com o meu comportamento, acha que eu não quero bebê. Sua voz estava subindo de tom. De onde ela tirava ideias assim? Liguei para ela porque estou preocupada com você, eu disse, deixando a mágoa transparecer na minha voz. Hudson, você tem estado tão distante ultimamente, tão reservado sobre onde está e o que está fazendo. Achei que talvez estivesse reconsiderando o bebê, e queria o conselho da sua mãe sobre como te apoiar. Então, você disse a ela que eu estava traindo? Eu não contei nada definitivo a ela. Só mencionei que Florence tem agido de forma estranha e que vocês dois parecem ter algum tipo de acordo secreto. Fiz uma pausa. Hudson, se houver algo acontecendo que eu deva saber, por favor, me diga. Essa falta de conhecimento está me matando. Não está acontecendo nada, disse ele, mas sua voz carecia de convicção. Não acredito que você ligaria para minha família com acusações absurdas. Não eram acusações. Eram preocupações de uma mulher grávida que ama o marido e está preocupada com ele. Deixei as lágrimas invadirem minha voz. Desculpe se lidei com a situação de forma errada.
Eu só não sabia a quem mais recorrer. A linha ficou em silêncio por um longo momento. Quando Hudson voltou a falar, sua voz estava cansada. Precisamos conversar. Chego em casa logo. Então, eu estarei aqui. Desliguei e sorri. Hudson estava voltando para casa para controlar os danos, provavelmente para tentar me convencer de que eu estava imaginando coisas, mas chegou tarde demais. A tempestade que eu havia desencadeado já estava além de sua capacidade de controlar. Meu celular vibrou com uma mensagem de Florence. Hudson me contou o que aconteceu. Podemos nos encontrar? Preciso explicar. Fiquei olhando a mensagem por um bom tempo antes de responder. Venha cá. Está na hora de sermos honestos um com o outro. Ela chegou antes do Hudson, o que foi perfeito. Encontrei-a na porta e ela estava horrível, pálida, tremendo, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Gladys, por favor, você precisa entender. Entre, eu disse baixinho. Sente-se. Conte-me tudo. Sentamos na minha sala de estar, o cômodo onde Florence me ajudou a pendurar fotos de bebê no mês passado. Onde ela me abraçou quando chorei pelos meus abortos espontâneos, onde ela brindou a minha gravidez com cidra de maçã espumante. Começou há 6 meses, ela começou, com a voz quase um sussurro. Eu estava passando por um momento difícil depois do término com o David, e o Hudson estava trabalhando até tarde. Nos encontramos naquele café perto do escritório dele e ele se ofereceu para me pagar o jantar, e você aceitou. Ela assentiu. No começo, era inofensivo, só 2 amigos conversando, mas era tão fácil conversar com o Hudson, tão compreensivo. Ele me ouvia reclamar do meu trabalho, de estar solteira, de me sentir ficando para trás enquanto todos os outros seguiam em frente com suas vidas, inclusive eu. Inclusive você, ela admitiu. E ele falou sobre se sentir preso, sobre como você tinha se concentrado tanto em engravidar que ele sentia que você não o via mais como uma pessoa, apenas como um meio para um fim. As palavras me atingiram como golpes físicos, mas mantive o rosto neutro. Então, vocês se uniram por causa do ressentimento que sentiam por mim. Não foi bem assim. Não no começo. Florence torceu as mãos no colo. Mas aí você engravidou, e Hudson ficou tão dividido. Ele disse que estava feliz, mas também apavorado, que não tinha certeza se estava pronto para ser pai. Não tinha certeza se seu casamento era forte o suficiente para lidar com uma criança. E você o confortou. Tentei apoiá-lo. Disse a ele que ter um bebê poderia realmente aproximar vocês, que talvez ele só estivesse com medo da mudança. Ela me olhou com olhos desesperados. Eu realmente tentei encorajá-lo a resolver as coisas com você, Gladys. Juro que tentei. Mas em algum momento, o conforto se transformou em outra coisa. Ela sentiu, triste. Certa noite, há cerca de 4 meses, bebemos vinho demais no jantar. Eu me sentia sozinha e indesejada. Ele se sentia preso e incompreendido. Nós 2 tomamos decisões terríveis e você continuou tomando. Tentamos parar. Nós 2 nos sentimos péssimos com isso. Mas aí eu descobri que estava grávida e tudo se complicou. De quem foi a ideia de esconder a verdade de mim? O silêncio de Florence foi resposta suficiente. Eu disse que Hudson não queria lidar com as consequências de suas escolhas. Então ele te convenceu a mentir para seu melhor amigo enquanto ele descobria como abandonar a esposa e o filho que ainda não havia nascido. Ele disse que ia te contar que só precisava de tempo para descobrir o caminho certo. Você quer dizer a maneira certa de destruir minha vida? A porta da frente se abriu e a voz de Hudson gritou: Gladys, cheguei. Florence e eu nos entreolhamos e vi minha própria determinação refletida em seus olhos culpados. Era aquele o momento da verdade. Estamos na sala de estar, respondi. Hudson apareceu na porta e observou a cena. Florence no sofá com lágrimas escorrendo pelo rosto, eu sentado calmamente à sua frente, e seu rosto ficou branco. O que está acontecendo? Florence estava me contando sobre o relacionamento de vocês, eu disse em tom de conversa, sobre como começou, há quanto tempo está acontecendo, sobre o bebê. A boca de Hudson abriu e fechou sem emitir som. Finalmente, ele conseguiu. Gladys, eu posso explicar. Não precisa, interrompi. Florence explicou tudo.
Como você se sentiu presa pelo nosso casamento, como você não queria realmente o nosso bebê. Como você vem planejando me deixar há meses. Levantei-me, levando a mão automaticamente à barriga. A única coisa que ela não conseguiu explicar foi porque meu marido e minha melhor amiga achavam aceitável destruir minha vida enquanto fingiam se importar comigo. Não era para ter acontecido dessa forma, disse Hudson fracamente. Como isso deveria acontecer? Você ia esperar até eu dar à luz para nos abandonar? Ou esperava que eu perdesse o bebê para que você pudesse ir embora com a consciência tranquila? Hudson se encolheu como se eu tivesse lhe dado um tapa. Eu nunca quis que você perdesse o bebê. Sim, você disse. Eu ouvi você dizer isso, Hudson. No hospital, você disse que seria melhor para todos se eu perdesse o bebê por causa do estresse de um divórcio. A verdade o atingiu como um golpe físico. Ele cambaleou para trás, com o rosto se desfazendo. Você ouviu isso? Cada palavra. Sobre como nosso casamento estava acabado, sobre como você queria recomeçar com Florence, sobre como meu bebê era apenas uma obrigação com a qual você não queria lidar. Florence emitiu um som engasgado. Hudson, você disse essas coisas. Fiquei chateado, disse ele, desesperado. Estava com medo e dizendo coisas que não queria dizer. Você falou sério, eu disse baixinho. E agora você tem que arcar com as consequências. Que consequências? Perguntou Hudson, embora sua voz sugerisse que ele já sabia que não iria gostar da resposta. Sorri e, pela primeira vez em dias, foi sincero. As consequências de subestimar sua esposa. Na manhã seguinte, Hudson acordou e descobriu que seu mundo havia mudado completamente da noite para o dia. Eu estivera ocupada enquanto ele dormia, fazendo ligações, enviando e-mails, executando o plano que vinha construindo aos poucos durante semanas. Gladys. Ele me encontrou na cozinha, completamente vestida, tomando café da manhã com aparente calma. Precisamos conversar sobre a noite passada. O que tem? Sobre o que acontece agora? Sobre como seguiremos em frente? Levantei os olhos do meu cereal e observei seu rosto. Ele parecia péssimo, pálido, exausto, sua confiança habitual substituída por algo próximo ao pânico. Não vamos seguir em frente, Hudson. Essa é a questão. O que você quer dizer? Em vez de responder, entreguei a ele um envelope pardo que estava ao lado da minha casa, Matt. Seu advogado ligou hoje de manhã. Ou melhor, meu advogado ligou para o seu advogado. Talvez você queira revisar esses documentos. As mãos de Hudson tremiam enquanto ele abria o envelope e retirava os papéis de dentro. Observei seu rosto mudar enquanto ele lia, a satisfação crescendo em meu peito a cada expressão de choque e consternação. Você pediu o divórcio, ele disse finalmente. Ontem, enquanto você e Florence estavam tendo sua reunião de crise, peguei outra colherada de cereal, também entrei com um pedido de custódia total do nosso filho, uma ordem de restrição impedindo você de se desfazer de quaisquer bens conjugais e um pedido de pensão alimentícia imediata. Você não pode fazer isso. Eu posso e já fiz isso. Meu advogado diz que tem um caso excelente, especialmente com todas as evidências que reuni. O rosto de Hudson ficou branco. Que provas? Levantei-me e fui até o balcão, onde havia colocado várias pastas de papel pardo. Extratos de cartão de crédito mostrando suas idas a hotéis e jantares caros para dois. Capturas de tela de postagens de Florence nas redes sociais que contradizem a data prevista para o parto. Fotos do seu carro estacionado em frente ao prédio dela o tempo todo. Ela assentiu. No começo, era inofensivo, só dois amigos conversando, mas era tão fácil conversar com Hudson, tão compreensivo. Ele me ouvia reclamar do meu trabalho, de estar solteira, de me sentir ficando para trás enquanto todos os outros seguiam em frente com suas vidas, inclusive eu. Inclusive você, ela admitiu. E ele falou sobre se sentir preso, sobre como você tinha se concentrado tanto em engravidar que ele sentia que você não o via mais como uma pessoa, apenas como um meio para um fim. As palavras me atingiram como golpes físicos, mas mantive o rosto neutro. Então, vocês se uniram por causa do ressentimento que sentiam por mim. Não foi bem assim. Não no começo. Florence torceu as mãos no colo. Mas aí você engravidou, e Hudson ficou tão dividido.
Ele disse que estava feliz, mas também apavorado, que não tinha certeza se estava pronto para ser pai. Não tinha certeza se seu casamento era forte o suficiente para lidar com uma criança. E você o confortou. Tentei apoiá-lo. Disse a ele que ter um bebê poderia realmente aproximar vocês, que talvez ele só estivesse com medo da mudança. Ela me olhou com olhos desesperados. Eu realmente tentei encorajá-lo a resolver as coisas com você, Gladys. Juro que tentei. Mas em algum momento, o conforto se transformou em outra coisa. Ela sentiu, triste. Certa noite, há cerca de 4 meses, bebemos vinho demais no jantar. Eu me sentia sozinha e indesejada. Ele se sentia preso e incompreendido. Nós dois tomamos decisões terríveis e você continuou tomando. Tentamos parar. Nós dois nos sentimos péssimos com isso. Mas aí eu descobri que estava grávida e tudo se complicou. De quem foi a ideia de esconder a verdade de mim? O silêncio de Florence foi resposta suficiente. Eu disse que Hudson não queria lidar com as consequências de suas escolhas. Então ele te convenceu a mentir para seu melhor amigo enquanto ele descobria como abandonar a esposa e o filho que ainda não havia nascido. Ele disse que ia te contar que só precisava de tempo para descobrir o caminho certo. Você quer dizer a maneira certa de destruir minha vida? A porta da frente se abriu e a voz de Hudson gritou: Gladys, cheguei. Florence e eu nos entreolhamos e vi minha própria determinação refletida em seus olhos culpados. Era aquele o momento da verdade. Estamos na sala de estar, respondi. Hudson apareceu na porta e observou a cena. Florence no sofá com lágrimas escorrendo pelo rosto, eu sentado calmamente à sua frente, e seu rosto ficou branco. O que está acontecendo? Florence estava me contando sobre o relacionamento de vocês, eu disse em tom de conversa, sobre como começou, há quanto tempo está acontecendo, sobre o bebê. A boca de Hudson abriu e fechou sem emitir som. Finalmente, ele conseguiu. Gladys, eu posso explicar. Não precisa, interrompi. Florence explicou tudo. Como você se sentiu presa pelo nosso casamento, como você não queria realmente o nosso bebê. Como você vem planejando me deixar há meses. Levantei-me, levando a mão automaticamente à barriga. A única coisa que ela não conseguiu explicar foi porque meu marido e minha melhor amiga achavam aceitável destruir minha vida enquanto fingiam se importar comigo. Não era para ter acontecido dessa forma, disse Hudson fracamente. Como isso deveria acontecer? Você ia esperar até eu dar à luz para nos abandonar? Ou esperava que eu perdesse o bebê para que você pudesse ir embora com a consciência tranquila? Hudson se encolheu como se eu tivesse lhe dado um tapa. Eu nunca quis que você perdesse o bebê. Sim, você disse. Eu ouvi você dizer isso, Hudson. No hospital, você disse que seria melhor para todos se eu perdesse o bebê por causa do estresse de um divórcio. A verdade o atingiu como um golpe físico. Ele cambaleou para trás, com o rosto se desfazendo. Você ouviu isso? Cada palavra. Sobre como nosso casamento estava acabado, sobre como você queria recomeçar com Florence, sobre como meu bebê era apenas uma obrigação com a qual você não queria lidar. Florence emitiu um som engasgado. Hudson, você disse essas coisas. Fiquei chateado, disse ele, desesperado. Estava com medo e dizendo coisas que não queria dizer. Você falou sério, eu disse baixinho. E agora você tem que arcar com as consequências. Que consequências? Perguntou Hudson, embora sua voz sugerisse que ele já sabia que não iria gostar da resposta. Sorri e, pela primeira vez em dias, foi sincero. As consequências de subestimar sua esposa. Na manhã seguinte, Hudson acordou e descobriu que seu mundo havia mudado completamente da noite para o dia. Eu estivera ocupada enquanto ele dormia, fazendo ligações, enviando e-mails, executando o plano que vinha construindo aos poucos durante semanas. Gladys. Ele me encontrou na cozinha, completamente vestida, tomando café da manhã com aparente calma. Precisamos conversar sobre a noite passada. O que tem? Sobre o que acontece agora? Sobre como seguiremos em frente? Levantei os olhos do meu cereal e observei seu rosto. Ele parecia péssimo, pálido, exausto, sua confiança habitual substituída por algo próximo ao pânico. Não vamos seguir em frente, Hudson.
Essa é a questão. O que você quer dizer? Em vez de responder, entreguei a ele um envelope pardo que estava ao lado da minha casa, Matt. Seu advogado ligou hoje de manhã. Ou melhor, meu advogado ligou para o seu advogado. Talvez você queira revisar esses documentos. As mãos de Hudson tremiam enquanto ele abria o envelope e retirava os papéis de dentro. Observei seu rosto mudar enquanto ele lia, a satisfação crescendo em meu peito a cada expressão de choque e consternação. Você pediu o divórcio, ele disse finalmente. Ontem, enquanto você e Florence estavam tendo sua reunião de crise, peguei outra colherada de cereal, também entrei com um pedido de custódia total do nosso filho, uma ordem de restrição impedindo você de se desfazer de quaisquer bens conjugais e um pedido de pensão alimentícia imediata. Você não pode fazer isso. Eu posso e já fiz isso. Meu advogado diz que tem um caso excelente, especialmente com todas as evidências que reuni. O rosto de Hudson ficou branco. Que provas? Levantei-me e fui até o balcão, onde havia colocado várias pastas de papel pardo. Extratos de cartão de crédito mostrando suas idas a hotéis e jantares caros para dois. Capturas de tela de postagens de Florence nas redes sociais que contradizem a data prevista para o parto. Fotos do seu carro estacionado em frente ao prédio dela o tempo todo. O rosto de Carter ficou pálido enquanto ele revisava o conteúdo do pendrive. Isso é bem completo. Meu cliente está preparado para tornar isso público, se necessário. Os colegas de Hudson já receberam cópias de algumas dessas provas. Tenho certeza de que a ordem dos advogados local estaria interessada no restante. Você está destruindo tudo, disse Hudson, desesperado. Minha carreira, minha reputação, meu futuro. O mesmo futuro que você planejava construir sobre as cinzas da minha vida. Sentei-me em frente a ele, com as mãos apoiadas na barriga crescente. Hudson, você fez uma escolha. Escolheu trair sua esposa, desejar o mal ao seu filho ainda não nascido, planejar nossa destruição enquanto fingia nos amar. Agora você vai ter que viver com as consequências dessa escolha. O que você quer? Carter perguntou. 70% dos bens do casal, incluindo a casa. Guarda total do nosso filho, com visitas supervisionadas limitadas para Hudson. Pensão alimentícia de $5.000 por mês durante 10 anos e um pedido público de desculpas reconhecendo sua infidelidade e abandono da família. Isso é absurdo, Carter gaguejou. Essa é a minha oferta. Aceite ou iremos ao tribunal e tornaremos isso ainda mais público. Levantei-me. Você tem 24 horas para decidir. Depois que eles foram embora, sentei-me na minha sala de estar, que em breve seria inteiramente minha sala de estar, e senti meu filho se mexendo dentro de mim. Chutes fortes, como se ele já estivesse lutando pelo seu futuro. Não se preocupe, querida, sussurrei. Mamãe garantiu que você terá tudo o que merece. E as pessoas que queriam nos machucar receberam exatamente o que mereciam em troca. Eu estava embalando meu filho, Noah, no quarto da nossa casa. Minha casa agora, quando a campainha tocou. Era Florence, com uma aparência cansada, mas mais saudável do que da última vez que a vira. Espero que não tenha problema eu ter passado por aqui, disse ela quando atendi a porta. Queria ver como você estava. Estou bem. Não a convidei para entrar, mas também não fechei a porta. Como vai? Melhor. A terapia ajudou muito. E minha filha é linda. Sua voz falhou um pouco. Dei a ela o nome de Grace. É um nome lindo. Ficamos ali por um momento, em um silêncio constrangedor. Noah emitiu um pequeno som, e os olhos de Florence se voltaram para o bebê em meus braços. Ele é perfeito, disse ela suavemente. Parece o Hudson. Tem aquele queixo. Eu concordei, mas acho que ele será um homem melhor que o pai. Os olhos de Florence se encheram de lágrimas. Gladys, eu sei que não tenho o direito de perguntar isso, mas existe alguma chance de voltarmos a ser amigas? Nossos filhos são irmãos, e pensei que talvez um dia. Olhei para ela por um longo momento. Aquela mulher que fora mais próxima de mim do que uma irmã, que me traíra mais completamente do que qualquer inimigo jamais poderia. Não, eu disse gentilmente. Nunca mais poderemos ser amigos. Mas, pelo bem dos nossos filhos, podemos ser civilizados. Podemos coexistir.
Florence assentiu, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu entendo. Eu só queria que você soubesse o quanto eu sinto muito, o quanto me arrependo de tudo. Eu sei que sim, mas pedir desculpas não desfaz o dano, Florence. Significa apenas que você entende o preço das suas escolhas. Depois que ela foi embora, voltei para o quarto do bebê e olhei pela janela para o jardim que eu estava cultivando. Hudson havia assinado os papéis do divórcio 3 dias antes do nascimento de Noah, aceitando meus termos em vez de enfrentar a humilhação pública de um julgamento. Ele tinha direito de visita, mas só o havia utilizado 2 vezes em 6 meses. Sua carreira estava em ruínas, sua reputação destruída, seu relacionamento com a família, irreparavelmente desgastado. A filha de Florence cresceria no Oregon, longe do escândalo que consumiu seus pais. Hudson pagaria pensão alimentícia para os 2 filhos, um lembrete constante das escolhas que lhe custaram tudo. E Noah cresceria sabendo que sua mãe lutou por ele antes mesmo de ele nascer, que ela se recusou a deixar qualquer um ameaçar seu futuro ou diminuir seu valor. Naqueles meses sombrios, eu havia aprendido algo importante sobre mim mesma. Eu não era a mulher dócil e confiante que todos acreditavam que eu era. Quando levada ao meu limite, quando meu filho era ameaçado, eu era capaz de uma crueldade fria e calculada que surpreendia até a mim mesma. Alguns podem dizer que fui longe demais, que minha vingança foi excessiva. Mas enquanto segurava meu filho e observava o pôr do sol sobre o jardim que agora era só nosso, não sentia arrependimento algum. Hudson e Florence fizeram suas escolhas com pleno conhecimento das consequências. Escolheram seus desejos em vez da lealdade, seu egoísmo em vez do amor, sua gratificação imediata em vez das vidas que estavam destruindo. Eu simplesmente me certifiquei de que eles enfrentassem todo o peso dessas escolhas. Noah se mexeu em meus braços, seu pequeno punho envolvendo meu dedo. Ele cresceria seguro, protegido e amado. Ele nunca se perguntaria se o pai queria que ele morresse por conveniência. Nunca duvidaria do seu valor ou do seu lugar no mundo. Isso valeu qualquer preço que eu tivesse pago por isso. Meu celular vibrou com uma mensagem do meu advogado. Hudson atrasou o pagamento da pensão alimentícia novamente. Você quer que eu entre com uma ação judicial? Olhei para o rosto tranquilo do meu filho e respondi, sim, cada dólar que ele deve. Algumas pessoas acreditam que a vingança é um prato que se come frio. Mas eu aprendi algo diferente. A vingança não tem a ver com temperatura. Tem a ver com precisão. Trata-se de garantir que a punição seja perfeitamente adequada ao crime, que a justiça seja feita completamente e que aqueles que prejudicariam os inocentes enfrentem todas as consequências de suas ações. Hudson Smith queria destruir sua família por uma chance de ser feliz com outra mulher. Em vez disso, ele perdeu tudo: sua esposa, seus filhos, sua carreira, sua reputação, seu futuro. Ele estava sozinho agora, exatamente como planejara me deixar. Florence Miller queria roubar o marido da sua melhor amiga e construir uma vida sobre as ruínas do meu casamento. Em vez disso, ela era uma mãe solteira exilada, lutando para reconstruir uma vida que havia destruído com suas próprias escolhas. E eu estava exatamente onde deveria estar, em casa, com meu filho, tendo lutado e conquistado tudo o que importava. A campainha tocou novamente, interrompendo meus pensamentos. Desta vez, foi uma entrega. Flores da minha sogra, Eleanor, que se tornou uma das minhas maiores apoiadoras quando a verdade veio à tona. O cartão dizia para minha querida Gladys e meu precioso Noah: vocês 2 são muito amados. Sorri, arrumando as flores no vaso que antes continha as margaridas do supermercado Hudson. Tudo na minha vida agora era real, escolhido, conquistado. Chega de mentiras, chega de fingimentos, chega de me contentar com menos do que eu merecia. Ao cair da noite, dei a mamadeira ao Noah e cantei para ele as canções de ninar que eu sonhava em cantar durante todos aqueles meses tentando engravidar. Seus olhos se fecharam, e eu o coloquei delicadamente no berço. O berço que comprei com o acordo do divórcio, o quarto do bebê que decorei com a pensão alimentícia da casa que mantive por determinação própria. Durma bem, meu amor, sussurrei. Mamãe garantiu que você terá tudo o que merece. E garantiu que as pessoas que tentaram nos machucar recebessem exatamente o que mereciam em troca. Nos meses seguintes, eu reconstruiria minha vida completamente. Voltaria a estudar, abriria meu próprio negócio e criaria um futuro baseado na verdade e na força, em vez de confiança ingênua.
Noah cresceria sabendo que sua mãe era uma mulher que lutava pelo que era certo, que protegia aqueles que amava e que nunca recuava diante da injustiça. Hudson permaneceria como um conto de advertência, um homem que tinha tudo e jogou tudo fora pela ilusão de algo melhor. Florence viveria com a consciência de que havia trocado sua integridade por um amor que, no fim das contas, lhe custará tudo o que ela realmente valorizava. E eu viveria sabendo que, quando enfrentei o teste final da maternidade, protegendo meu filho daqueles que o machucariam, eu passei com louvor. Dizem que a vingança é um prato que se come frio. Mas a minha estava gelada quando terminei de servi-la, e ver o mundo do meu marido ruir foi mais doce do que qualquer vitória que eu pudesse imaginar. A mulher que comparecera àquela consulta de ultrassom 6 meses antes havia desaparecido para sempre. Em seu lugar, havia alguém mais forte, mais sábio e infinitamente mais perigoso para qualquer um que pudesse ameaçar sua família. Hudson Smith cometeu o erro de subestimar a esposa. Ele passaria o resto da vida se certificando de nunca mais cometer o mesmo erro. E quanto a mim, aprendi que, às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer é se recusar a ser uma vítima. Às vezes, proteger o que você ama significa destruir o que o ameaça. E às vezes a única maneira de garantir que a justiça seja feita é fazê-la você mesmo com precisão, com paciência e com a certeza absoluta de que você está lutando por algo que vale a pena vencer. No final, foi exatamente isso que eu fiz. E enquanto observava meu filho dormir pacificamente em seu berço, cercado pela segurança e pelo amor que eu tanto lutara para preservar, eu sabia que cada momento da batalha valerá a pena. Justiça, descobriu-se, era de fato um prato que se come frio. Mas também era um prato que se come de forma completa e com o tipo de precisão que garantia que nunca mais precisaria ser servido. A mulher ingênua que confiara cegamente se fora. Em seu lugar, estava uma mãe que nunca mais deixaria ninguém ameaçar o futuro de seu filho. E que, mais do que qualquer vingança, era a maior vitória de